Olá, dando continuidade na leitura do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento? Capítulo 17. O lixo do mundo. O que vem a ser o lixo do mundo? 1 Coríntios 4,13. Seria o ventre do mal, onde nasce o crime organizado? Seria o gênio do mal, que mobiliza as insurreições internacionais? Ou seria a Babilônia? Ou, quem sabe, Roma? Seria o pecado? Ou será que descobriram em algum lugar toda uma tribo de maus espíritos e deram a ela esse nome? Ou talvez seja uma moléstia sexualmente transmissível? Se levantarmos 1000 suposições sobre essa questão, obteremos 1000 respostas e nenhuma delas estará correta. A resposta certa é exatamente o oposto do que se poderia esperar. Essa expressão lixo do mundo não designa homens nem demônios e não é nada de conotação maligna, é benigna. Não é nem benigna, é o melhor que pode haver. Também não é nada material, é espiritual. Não tem nada a ver com Satanás, mas com Deus. E não apenas é da igreja, mas um membro dela. E não apenas um membro, mas o mais santo dela, a mais preciosa de todas as joias. Paulo diz: nós, os apóstolos, somos considerados lixo do mundo. E logo em seguida ele acrescenta a essa injúria um insulto e intensifica a infâmia, aumentando ainda a humilhação, pois afirma: somos escória de todos. 1 Coríntios 4,13. Quando um homem chega a dizer que é lixo do mundo, é porque não tem mais ambições pessoais, não possui mais nada que alguém possa invejar, não tem mais reputação, nada mais a zelar. Não possui bens e, portanto, mais nada com que se preocupar. Não tem mais direitos e, portanto, não está mais sujeito a sofrer injustiças. Que bendita condição! Ele já está morto, então ninguém pode matá-lo. E se os apóstolos tinham tal estado de espírito, tal mentalidade, não foi à toa que eles transtornaram o mundo. O crente que ainda abriga ambições pessoais deve pensar um pouco nessa atitude dos apóstolos para com o mundo. E o evangelista popular que ainda não sofreu perseguições e vive segundo os moldes hollywoodianos devia pensar um pouco sobre o modo de ser daqueles homens. Então, quem infligiu a Paulo sofrimento maior que o que passou quando recebeu as 195 chicotadas, sofreu os 3 apedrejamentos e os 3 naufrágios? A rixosa, carnal e crítica igreja de Corinto. Ela estava dividida pela carnalidade e por dinheiro. Alguns deles tinham alcançado a fama e haviam se tornado importantes comerciantes da cidade. Então Paulo lhes diz: chegasses a reinar sem nós. Observamos o contraste gritante entre o verso 8 e o 10 de 1 Coríntios 4. Já estáis vós fartos, já estáis vós ricos, chegastes vós a reinar sem nós. Nós somos loucos,
Nós somos fracos, nós desprezíveis, sofremos fome e sede e nudez. Mas há uma compensação no verso 9. Nós nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Depois de tudo isso, não era mais difícil para Paulo afirmar que ele era o menor de todos os santos. E ele levanta essas verdades para confrontar aqueles cuja fé tinha perdido seu foco central. Aqueles coríntios estavam fartos, mas não eram livres. Se um homem escapa da prisão, mas ainda tem as pernas presas em correntes, não está livre. Mas o apóstolo não está aborrecido pelo fato de eles desfrutarem de abundância e ele não ter nada. Ele lamenta que a riqueza tenha resultado em fraqueza de alma. Eles vivem em conforto, mas não têm a cruz. São ricos, mas não conhecem o vitupério de Cristo. Não chega a afirmar que eles não pertencem a Cristo, mas que estão buscando um caminho mais suave para chegar ao céu. E então diz: sim, oxalá reinasseis, para que nós também viéssemos a reinar convosco. Se eles estivessem reinando de fato, então Jesus já teria voltado. Eles estariam vivendo o milênio e, como diz Paulo, nós estaríamos reinando com vocês. Mas quem aceita ser desonrado, desprezado e desvalorizado assim? Essa verdade é revolucionária e põe em xeque nossa doutrina cristã falsificada. Teremos nós prazer em ser considerados loucos? Será que suportaremos ver nosso nome jogado por aí difamado? O verdadeiro cristianismo é mais revolucionário do que o comunismo, embora naturalmente não provoque derramamento de sangue. As máquinas do socialismo tentaram terraplanar os montes das riquezas para aterrar os vales da pobreza. Pensaram que dando educação a todos iriam retificar o que é tortuoso. Acharam que com o ato do Congresso, com um mero aceno da varinha de condão da política, iriam introduzir o milênio tão esperado. Mas, na Rússia, isso implicou apenas a mudança da chefia. O pessoal das camadas inferiores continuam na camada inferior. Hoje em dia, há milhões de pessoas que enriquecem pelo empobrecimento dos outros. E Paulo afirma que ele era pobre, mas estava enriquecendo a muitos. Graças a Deus que o dinheiro de Simão, o mago, continua não obtendo nada do Espírito Santo. Se nós ainda não aprendemos a avaliar corretamente as riquezas de origem iníqua, como Deus poderá confiar-nos a verdadeira riqueza? Então Paulo, que era material e socialmente falido, achava-se incluído entre os seletos relacionados com o lixo do mundo. Certamente, isso o ajudou a entender que, sendo lixo, seria pisado pelos homens. Embora fosse capaz de debater com filósofos, estoicos, epicureus, no Areópago, com Cristo estava disposto a ser taxado de louco. O antagonismo do mundo para com Jesus é fundamental e perene. Irmãos, será que temos essa mesma disposição? Nada nos irrita mais do que ser associados a pessoas incultas e ignorantes, apesar de sabermos
que o homem que escreveu o Apocalipse era inculto e ignorante. Hoje em dia, estamos contaminados por um terrível mal. Os pastores estão mais preocupados em encher a cabeça de conhecimentos do que ter um coração em chamas. Quando uma pessoa aprecia muito a intelectualidade, é melhor que termine os estudos antes de assumir o púlpito, pois, depois que o assumir, de nada lhe valerão os títulos que puder obter, já que as 24 horas do dia serão curtas para que apresente os nomes de suas ovelhas perante o grande pastor, ou cumpra a suprema responsabilidade de preparar-lhes o alimento espiritual. As coisas espirituais se discernem espiritualmente e não psicologicamente. Nem Deus mudou, nem mudará seus pensamentos. Por desígnio dele ainda existem verdades que estão ocultas para os entendidos e que são reveladas aos pequeninos. E os pequeninos, meus irmãos, não possuem um intelecto privilegiado. A igreja de hoje está se gabando do elevado QI dos seus ministros, mas antes que alguém se glorie na carne, convém levar em conta que estamos presenciando um dos mais baixos índices de conversões, pois o diabo, irmão Apolo, não se impressiona com sua riqueza verbal. A linha demarcatória que distingue o crente do homem, do mundo, é bem definida, bem delineada, mas está totalmente desmoralizada na prática. Os peregrinos de Bunyan, ao chegar à feira da vaidade, constituíram um verdadeiro espetáculo, pois se achavam em flagrante contraste com o povo mundano, em seu modo de vestir, de falar, em seus interesses e senso de valores. Isso ainda acontece hoje? Durante a última guerra, um general do exército britânico fez a seguinte afirmação: precisamos ensinar nossos soldados a odiar, pois, se tiverem bastante ódio pelo inimigo, lutarão contra ele. Nós já ouvimos muita coisa sobre o perfeito amor, embora ainda não tenhamos ouvido o suficiente. Mas agora precisamos também aprender a irar e não pecar. O crente cheio do Espírito deve detestar o mal, a iniquidade e a impureza, e só assim lutará contra essas coisas. Paulo odiava o mundo e por isso o mundo o odiava. Nós também precisamos dessa mesma disposição de fazer oposição. O evangelista Stanley escreveu Darkest África, a face escura da África, e o general Booth, fundador do Exército da Salvação, Darkest England, a face escura da Inglaterra, em meio à forte oposição. O primeiro falava das florestas impenetráveis de árvores altíssimas, com seus leopardos à espreita, suas serpentes traiçoeiras e com os espíritos das trevas. Booth via as ruas da Inglaterra com os mesmos olhos com que Deus as via. A lascívia, os esgotos de pecado, a cobiça do jogo, o perigo da prostituição
e então levantou um exército para combater essa situação em nome de Deus. Hoje, nossas próprias ruas são campos missionários. Esqueçamos por um pouco que nossa sociedade é civilizada, pois é possível uma senhora elegante, de belas maneiras e voz suave estar longe de Deus, quanto uma selvagem da tribo Mau-Mau com seu saiote de capim. Em nossas cidades campeia a impureza. O crente que passa as noites em frente da televisão a devanear está com o cérebro morto e a alma em falência espiritual, e vivendo assim indiferente à licenciosidade que impera nesses dias, a ponto de não chorar por causa da cegueira que domina o pecador. Faria melhor se pedisse a Deus que terminasse logo sua vida terrena. Hoje, cada rua de nossa cidade é um poço de pecado, bebida, divórcio, trevas e condenação. E se alguém tomar uma posição contrária a todos esses males, não deve admirar-se se o mundo o odiar. Se fôssemos do mundo, ele amaria o que era seu. Paulo declara firmemente: o mundo está crucificado para mim. Será que isso é demais para o crente do século XX? O morro do Gólgota recebia muitas visitas e curiosos que ali iam para assistir à humilhação dos malfeitores. E aquilo era uma verdadeira festa. Zombava-se do sofrimento. Mas no dia seguinte, quem eram os primeiros a chegar ao local? Os primeiros eram os urubus, que iriam bicar os olhos das vítimas e a carne das suas costelas. Depois eram os cães, que devoravam as pernas e os braços dos infelizes. Assim, todo deformado, com as entranhas à vista, o indivíduo era um espetáculo horrendo. E era assim que Paulo via o mundo crucificado, nada atraente aos olhos dele. Possamos nós também tremer interiormente e repetir com lábios trementes a mesma afirmação do apóstolo: o mundo está crucificado para mim. Só depois que estivermos mortos para o mundo, com todos os seus prazeres, sua glória fútil e alegrias efêmeras, poderemos experimentar a mesma libertação que Paulo conheceu. Mas a realidade é que nós, os seguidores de Cristo, respeitamos as opiniões do mundo e buscamos sua apreciação e suas condecorações. Um moderno crítico da Igreja diz que atualmente o Deus do crente é o ouro e o seu credo é a cobiça. Mas graças a Deus que ainda existem algumas exceções a essa regra. E esse bendito homem, Paulo, para quem o mundo estava crucificado, era considerado louco. E mais, ele apresentava sua mensagem de tal forma que alguns procuraram matá-lo, pois ele representava uma ameaça para o comércio deles. Esses apóstolos, com todo o seu santo e sadio desdém pelo mundo e pelas pessoas do mundo, nos deixam humilhados. Eles escalaram
a íngreme ladeira para o céu, em meio a perigos, sofrimentos e labor. Ó Deus, dá-nos a graça de seguirmos as suas pegadas. Muito breve estaremos dizendo adeus à perecível vida terrena e saudando o início da eternidade. Quero desejar-lhe, prezado irmão, uma vida de serviço sacrificial para aquele que foi nosso sacrifício, que também nós possamos terminar a carreira com gozo. Capítulo 18. Uma oração com a dimensão de Deus. Os profetas do passado, homens totalmente guiados por Deus, tinham plena consciência da grandeza de sua missão e de como ela era impopular. E muitos deles, sentindo-lhe o peso, procuraram fugir a ela, alegando limitações pessoais. Moisés, por exemplo, tentou evitar aquele compromisso de que dependeria o futuro de toda a nação, argumentando que era gago. Mas Deus resolveu o problema, providenciando-lhe um porta-voz na pessoa de Arão. Jeremias também tentou furtar-se à tarefa, justificando que era ainda muito criança. Mas, como já acontecera a Moisés, a objeção humana não prevaleceu. É que Deus não chamava esses homens para irem às academias de sabedoria humana, apurar a personalidade, nem aumentar seus conhecimentos. Mas parece que ele, como que agarra esses servos e os encerra num compartimento consigo. Se for verdade o que afirma o poeta Oliver Wendell Holmes, que sempre que alguém tem uma ideia nova, sua mente se amplia e depois nunca mais volta às dimensões anteriores. Então, o que se dirá do coração que já escutou o sussurro da voz eterna? As palavras que eu, o Senhor, vos tenho dito, são espírito e são vida. Nossas pregações hoje se acham bastante debilitadas pelas citações que tomamos emprestadas daqueles que já morreram, em vez de recorrermos ao Senhor. Um livro é bom quando nos serve de guia, mas torna-se pernicioso quando nos acorrenta. Assim como os cientistas modernos chegaram a uma nova dimensão de poder quando dominaram a energia atômica. Assim também a Igreja precisa redescobrir o ilimitado poder do Espírito Santo. De fato, é preciso que aconteça alguma coisa que venha atacar a iniquidade desta era pecaminosa e destruir a complacência dos crentes adormecidos. Precisamos de pregações vivas, de vidas vitoriosas, e só obteremos isso com a persistência em oração. E alguém dirá: se quisermos uma vida santa, precisamos orar. Mas a recíproca também é verdadeira. Temos que viver uma vida santa se quisermos orar. E o que diz Davi? Quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração. Salmos 24, versículo 3 e 4. O segredo da oração é a oração no lugar secreto. É bom ler livros sobre oração, mas isto só não basta. Assim como um livro de culinária é altamente útil, mas torna-se inútil
se não tivermos os ingredientes para preparar os alimentos. Assim também acontece com a oração. Alguém pode ler toda uma biblioteca sobre a oração e não adquirir nenhuma gota de poder. Temos que aprender a orar, mas para aprender é preciso orar. Se uma pessoa estiver sentada numa cadeira, lendo o melhor livro que existe sobre saúde, mas permanecer ali sentada, pode morrer. Assim também é possível um crente ler tudo sobre oração, maravilhar-se com a perseverança de Moisés ou com o lamento de Jeremias, e mesmo assim não aprender nem o ABC da intercessão. Assim como a bala que fica na arma não chega ao seu alvo, assim também a oração que fica contida no coração sem ser elevada a Deus não obtém as bênçãos. O filósofo francês Fénelon disse: em nome de Deus vos rogo, alimentai vossa alma com orações, assim como alimentais vosso corpo com as refeições. E Henry Martin comenta: atribuo minha atual condição de debilidade espiritual ao fato de não ter tempo suficiente para meu momento devocional particular. Ah, quem me dera ser um homem de oração. E um escritor do passado afirma o seguinte: muitas vezes, ao orar, somos como um garotinho que toca a campainha de uma porta e depois sai correndo antes que alguém atenda. De uma coisa não há dúvida: a área mais inexplorada das riquezas de Deus é a da oração. Quem sabe calcular a dimensão do poder de Deus? O homem é capaz de calcular o peso do mundo, sabe dizer o tamanho da cidade celestial, contar quantas estrelas há no céu, medir a velocidade da luz, sabe informar a hora exata do nascer e do pôr do sol, mas não sabe avaliar o poder da oração. A oração tem o tamanho de Deus, pois é Ele quem nos dá a garantia dela. Ela tem as dimensões do poder de Deus, pois Ele garante que a atenderá. Que Deus se compadeça de nós por termos tantos tropeços ao praticar essa atividade, que é a mais nobre que nossa língua e espírito podem exercitar. Se Deus não nos iluminar quando nos encontrarmos no aposento da oração, caminharemos em trevas. O momento de maior constrangimento para o crente no dia do juízo será aquele em que tiver de encarar o fato de que orou pouco. Eis algumas palavras do admirável São Crisóstomo: o poder da oração extinguiu a violência do fogo, fechou bocas de leões, silenciou revoltosos, pôs fim a guerras, acalmou os elementos, expulsou demônios, rompeu as cadeias da morte, escancarou os portões do céu, minorou enfermidades, repeliu mentiras, salvou cidades da destruição, deteve o curso do sol e o avanço do relâmpago. A oração é uma poderosa armadura, um tesouro que nunca acaba, uma mina que nunca se esgota, um céu
que nunca fica toldado de nuvens e nunca é turbado por tempestade. Ela é a raiz, a fonte, a mãe de 1000 bênçãos. Será que essas palavras de Crisóstomo são simples retórica visando fazer com que algo comum pareça extraordinário? A Bíblia desconhece tais artifícios. Elias era um grande conhecedor da arte da oração, tanto que conseguiu alterar o curso normal da natureza e estrangulou a economia de uma nação. Pela oração, ele fez descer o fogo do céu, levou homens a se prostrarem e fez descer chuva do céu. Precisamos de chuva, de muita chuva. As igrejas se encontram tão ressequidas que a semente não consegue germinar. Os altares estão secos, não há pecadores arrependidos chorando neles. Ah, quem nos dera um Elias! Numa ocasião em que o povo de Israel clamou pedindo água, um homem feriu a rocha e aquela fortaleza de granito se tornou um ventre do qual brotou uma nascente de água. Existe alguma coisa que seja difícil demais para Deus? Ele pode enviar-nos um homem para ferir a rocha. Mas precisamos saber que a finalidade da oração em secreto não é meramente estender para Deus uma lista de pedidos. É verdade que a oração muda as coisas? É, mas antes de tudo ela muda as pessoas. No caso de Ana, por exemplo, a oração não apenas removeu seu opróbrio, mas modificou-a também. Ela era estéril e se tornou fértil. Estava chorando e passou a regozijar-se. A oração converteu seu pranto em folguedos. Pode ser que estejamos pedindo folguedos quando ainda não pranteamos. Preferimos a veste de louvor em vez de espírito angustiado. Mas o que esse texto diz é: por sobre os que em Sião estão de luto, veste de louvor em vez do espírito angustiado. E se o que desejamos é uma colheita abundante, o princípio a ser aplicado é o mesmo, pois quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Salmo 126, 6. Foi preciso que Moisés se aquebrantasse e pranteasse para chegar a dizer: ora, o povo cometeu grande pecado. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Êxodo 32, 31 e 32. E foi necessário que Paulo sentisse grande peso e sofrimento para que chegasse a dizer: tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Romanos 9, 2, 3. Se João Canox tivesse orado assim: Senhor, dá-me sucesso na vida, ninguém nunca teria ouvido falar dele. Mas a oração que fez
não tinha nada de egocêntrica. Dizia ele: Senhor, dá-me a Escócia, senão morrerei. E sua petição entrou para as páginas da história. Se David Livingstone tivesse pedido a Deus a possibilidade de desbravar toda a África para demonstrar seu espírito indômito e sua habilidade no uso do sextante, suas palavras teriam sido levadas pelo vento. Mas sua oração foi: Senhor, quando irá cicatrizar-se a chaga do pecado deste mundo? Ele viveu orando e morreu da mesma forma, de joelhos em oração. Para fazer frente a esta geração ávida pelo pecado, só uma igreja ávida pela oração. Precisamos voltar a nos apropriar das suas preciosas e muito grandes promessas. Naquele grande dia, o fogo do juízo vai provar é a qualidade e não a extensão da obra que realizamos. A que for gerada em oração resistirá ao teste. É pela oração que conseguimos de fato chegar a Deus. Ela desperta em nós fome de ganhar almas, e a fome de ganhar almas nos leva à oração. O crente que tem visão espiritual ora, e o que ora obtém visão espiritual. Aquele que ora, consciente de sua própria fraqueza, recebe a força do Senhor. Possamos nós ser capazes de orar como Elias, que era sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Senhor, leva-nos a orar. Capítulo 19. Como estiver a igreja, assim estará o mundo. Nesta nossa era, nesta meia-noite em que vivemos, precisamos de crentes cheios de ardor por Deus. No dia de Pentecostes, o fogo do Espírito Santo que desceu sobre aquele grupo incendiou o coração de cada um deles. E a igreja teve início ali, com aqueles homens agonizando. Hoje, ela está terminando com seus líderes nos restaurantes, fazendo planos. Ela começou num avivamento e está terminando num ritual. Começou com uma força viril, hoje termina estéril. Os membros fundadores eram indivíduos de grande fervor e nenhum título. Hoje temos muitos títulos, mas nenhum fervor. Ah, irmãos, nossa maior necessidade agora é de homens com o coração abrasado. Os crentes precisam ser colunas de fogo, guiadas por Deus, para orientarem uma geração desorientada. Precisamos de fervorosos Paulos para estimular os temorosos Timóteos, de pessoas em chamas para brilhar mais que as que têm fama. Precisamos de crentes fortes para dirigir noites de oração. Precisamos de verdadeiros profetas que nos alertem sobre os lucros ilusórios. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É triste ver nesses dias do fim esses conferencistas que pregam uma crença fácil. O clamor geral deveria ser como o do profeta.
tocai a trombeta em Sião. Promungai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Comparados com um coração que conheceu o fogo de Deus, mas permitiu que ele se apagasse. Os picos gelados dos Alpes são até quentes, só um calor muito intenso pode derreter o metal. Removendo-se o metal do fogo, ele se solidifica. Assim também, o coração humano, sem o calor do céu, se torna um iceberg. Se um pregador não possui Espírito de Deus, seu gabinete de estudos não passa de um laboratório onde ele disseca doutrina e cultiva dogmas sem vida. É preciso unção para ensinar. A verdade tem que ser apresentada de forma incisiva e a palavra de conforto deve transmitir vida em vez de deixar o ouvinte sonolento. Precisamos urgentemente de crentes inspirados. Esta geração degenerada necessita de homens movidos pelo Espírito. Se o nosso ardor não passar de uma mera chama humana, se nosso fogo nada mais for do que um sectarismo carnal, será apagado pela ventania da iniquidade que varre esse tempo do fim. Neste momento, o mundo está sendo avassalado pelo impetuoso vento das falsas religiões e do cristianismo morno, e nós também, alertados sobre essas falsas chamas por homens sem ardor, acomodamo-nos a uma vivência cristã sem fogo espiritual. Incapazes de distinguir entre carne e espírito, os religiosos de hoje estão alardeando em manchetes bombásticas que já se divisa um novo bom espiritual. Mais uma vez, o bom está tomando o lugar do que é melhor. Os sábios entenderão. Na verdade, temos motivos para nos alarmarmos. A luta está cada vez mais dura. Que Deus se apiede das nações que hoje são vitimadas por religiões criadas por homens, castigadas pela presença de seitas humanas e condenadas por doutrinas de homens. Será que pode ter havido outra era pior que esta? Este é o preço que temos de pagar pelo progresso. Esforço redobrado. Estamos precisando hoje de novos Josués para conduzir o povo de Deus à terra prometida, da vida cheia do Espírito. Como o povo de Israel, nós já conseguimos escapar do Egito e do Faraó, que para nós são o mundo e Satanás. Mas fracassamos em Cádiz Barneia. É que algo que pode ser um degrau para levar-nos a posições mais elevadas acaba se tornando uma pedra de tropeço, algo que deve ser apenas um portão de acesso à nossa meta. Torna-se a meta em si, e algo que deve ser uma via de passagem torna-se o ponto final da linha. Já abandonamos a pobreza do mundo, mas ainda não estamos em Canaã das riquezas de Deus. Imagine só, durante 40 anos o povo escolhido de Deus não presenciou milagres, nem recebeu respostas de oração. Só tiveram morte, sequidão e trevas. E tudo por causa da incredulidade. O argumento deles foi: esses
gigantes são grandes demais para nós. E nossa resposta diante das dificuldades hoje deve ser: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Será que a mão do Senhor está encolhida e não pode salvar? Vamos vê-lo apenas como o Deus do passado, o Deus das profecias, mas não do presente? O sermão de Pedro no dia de Pentecostes foi penetrante, além de fervoroso. A verdade bíblica ganhou vida. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O escritor inspirado sentiu logo que essa espada do Senhor tinha um novo corte, de modo que a usou para tocar o coração dos ouvintes. As pessoas estão sempre dizendo que, nos dias difíceis em que vivemos, os ouvintes precisam mais de palavras de consolo. Concordo, há muitos que de fato precisam de conforto. Os enfermos, os abatidos, os que sofrem. Contudo, que ninguém se esqueça de que aquele que vê uma casa incendiando-se e permanece em silêncio comete um crime. Se alguém vir um criminoso entrar armado na casa de um vizinho e não der o alarme, não o está confortando nem um pouco. E isso não é exagerar a situação de perigo em que vivemos. Será que vamos falhar ante esse fraco homem de nossos dias que objeta a nossa pregação de um evangelho de sangue, de encarnação divina e de um inferno real? Se falhássemos, estaríamos nos revelando grandes impostores. É verdade que as legiões do inferno são numerosas, mas as hostes celestiais o são mais ainda. O diabo é poderoso, Deus é todo-poderoso. O que está em jogo tem imenso valor. O preço é elevado, o prêmio é valiosíssimo. Afirmam alguns que a pessoa que mais trabalhou para a liberdade e democracia foi Patrick Henry, pois vejamos o que ele disse no dia 23 de março de 1775, no Congresso de Virgínia, numa expressão de grande ardor e devoção pelo seu povo. Será que pagaremos com escravidão e grilhões por uma vida tão preciosa e uma paz tão valiosa que Deus nem tal permita? Não sei que decisão os outros tomarão. Quanto a mim, quero a liberdade ou então prefiro morrer. Será que Catão e Demóstenes são capazes de superar essa joia da oratória? Dá para acrescentar mais alguma coisa? A terrível escravidão que avança no mundo de hoje, ameaçando o resto da humanidade, não é nenhum conto de fadas. E se porventura o comunismo viesse a conquistar o mundo todo, um fato terrível e inimaginável, não existe horror maior para o verdadeiro Filho de Deus do que a eternidade que o irregenerado vai passar no inferno. Talvez possamos aplicar as palavras de Henry a nosso contexto.
Será que pagarei com infidelidade e uma existência sem oração por uma vida cômoda? Será que no grande tribunal de Deus os milhões que pereceram não irão descrever-nos como materialistas que conhecem alguns versículos? Que Deus nem tal permita. Não sei que rumo os outros tomarão. Quanto a mim, quero um avivamento em minha vida, minha igreja e minha nação. Ou então, prefiro morrer. Tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Jesus. O diabo, vosso adversário, resiste-lhe firmes na fé. Pedro. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago. Quanto mais o povo de Deus aprender a reconhecer a atuação do diabo para impedir as orações, maior a liberdade do Espírito que terá para resolver os problemas da vida. E. J. Perman. Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Os 70. Ah, inferno, vejo-te abrir a minha volta, mas no meu Senhor encontrarei refúgio, um abrigo sólido, seguro, e dali posso enfrentar o inimigo. E aqui, vendo Jesus à destra de Deus, firmo-me na vitória que obteve no Calvário. Autor desconhecido. Capítulo 20. Conhecido no inferno. Alguns pregadores dominam bem o assunto de que tratam. Outros são dominados por eles. De vez em quando encontramos um que, além de dominá-lo bem, também é dominado por ele. Tenho certeza de que o apóstolo Paulo pode ser incluído entre estes. Vejamos um episódio ocorrido em Éfeso. 7 homens estavam tentando libertar um endemoniado, utilizando determinada fórmula religiosa. Mas dirigir termos teológicos e até mesmo versículos bíblicos a um endemoniado é um método eficaz de libertação. Seria o mesmo que tentar deslocar a rocha de Gibraltar, atirando-lhe bolas de neve. E o homem, dominado pelo demônio, apesar de ser um só, subjugou facilmente aqueles tolos. E enquanto os filhos de Seva saíam correndo para a rua, nus e derrotados, o que estava possesso de um espírito imundo acrescentava ao seu guarda-roupa mais 7 vestes. E a imagem dos 7 feridos e amedrontados já dizia tudo. Mas Deus usou a insensatez deles para glorificar o nome de Cristo, pois, por causa desse episódio, o nome dele foi engrandecido.
adeptos do espiritismo foram salvos, judeus e gregos se converteram. Queimaram-se em enorme fogueira livros de artes mágicas, cujo valor chegava a 50.000 moedas de prata. Certamente, esse acontecimento fez com que até a ira humana o louvasse. Salmo 76:10. E observemos ainda o testemunho do demônio. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Esse é o maior elogio que o inferno pode fazer a alguém, associar seu nome ao de Jesus. Mas como foi que Paulo se tornou esse tipo de cristão? Porque os demônios o conheciam? Já o haviam derrotado também? Ou fora ele quem os derrotara? Pensemos um pouco nesse apóstolo. Ele conhecia Deus intimamente, a ponto de o Senhor lhe fazer revelações. Os anjos o serviam. Suas orações provocavam terremotos. Suas palavras, dinamizadas pelo poder do Espírito, estraçalharam os grilhões que acorrentavam uma jovem dominada por espíritos malignos, que era explorada por seus patrões fazendo adivinhações. Em Corinto, esse poderoso homem de Deus ensinou a palavra e estabeleceu uma igreja bem à porta do diabo. Mais tarde, conquistou almas na própria casa de César, bem debaixo do nariz do imperador. E sentia-se perfeitamente à vontade, até na presença de reis. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa. Além disso, invadiu os domínios da capital intelectual do mundo com a mensagem da ressurreição, chegando a deixar confusos os seus sábios. Enquanto Paulo viveu, o inferno não teve paz. Mas qual era a armadura dele? Onde afiava sua espada? Uma expressão que ele emprega várias vezes é: estou bem certo. Esse é o segredo de tudo. Ele se achava dominado pela verdade revelada, como se ela possuísse garras. E a palavra de Deus, com o próprio Deus, é imutável. O apóstolo estava como que ancorado nas profundezas da fidelidade de Deus. Sua arma era a palavra do Senhor. Sua força era a fé que depositava na palavra. Então o Espírito o alertava a respeito da estratégia que o diabo iria utilizar contra ele. Paulo estava sempre ciente de seus estratagemas e assim o inferno se desesperava. Mesmo numa ocasião em que alguns homens tensionavam assassiná-lo, alguém descobriu a trama e assim os demônios e homens viram seu plano frustrado. Estar salvo do inferno e livre de cometer os pecados mais grosseiros é muito bom, mas, a meu ver, é uma condição espiritual muito elementar. Quando Paulo foi à cruz de Cristo, experimentou o milagre da regeneração e da conversão. Mas depois, quando foi crucificado com Cristo, conheceu um milagre maior, o da identificação. Acredito ser esse o mais forte argumento do apóstolo.
estar morto e vivo ao mesmo tempo. Por que morrestes? Diz Paulo aos Colossenses. Vamos aplicar isto à nossa vida. Nós já morremos? Já morremos para as acusações e para os elogios? Morremos para o que ocorre no mundo, para as opiniões humanas? Morremos a ponto de não fazer mais caso do reconhecimento dos outros? Morremos de tal modo que não protestaremos se alguém receber os louvores por algo que foi ideia nossa? Ah, que sublime, doce e gratificante experiência essa, de termos Cristo vivendo em nós por meio de seu Espírito. E assim podemos cantar como Wesley. Morri para o mundo e seus prazeres, para sua inútil pompa e gozo passageiro. Jesus, sê minha glória. E Paulo havia morrido, mas depois acrescenta: já não sou eu quem vive. O cristianismo é a única religião do mundo cujo Deus vive dentro daquele que crê nele. E Paulo já não lutava mais contra a carne, nem contra a sua, nem as dos outros. Sua luta agora era contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Será que isso explica por que aquele demônio disse: eu sei quem é Paulo? É que o apóstolo estivera lutando contra as potestades demoníacas. Em nossos dias, essa arte de ligar e desligar que Paulo dominava tão bem está quase esquecida ou totalmente ignorada. E ao dar a última volta de sua corrida terrena, ele afirmou: combati o bom combate. Os demônios devem ter dito amém a essa declaração, pois sofreram mais com Paulo do que o apóstolo com eles. É verdade, Paulo era conhecido no inferno. Outro fator que o levava a ser tão destemido era o conhecimento que tinha da ira de Deus para com o pecado. E, assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens. 2 Coríntios 5:11. Paulo via o pecador como um perdido. Outro dia, vi alguém projetar um slide numa tela, mas a imagem estava embaçada e não dava para identificar nada. Mas aí o operador acertou o foco e como a imagem melhorou. Assim também, nós, os crentes, estamos precisando enxergar com clareza o estado de perdição em que se encontram os homens, pois nossos olhos se acham embaçados com relação à eternidade. É preciso que Deus acerte o foco de nossa visão. Paulo amava a Deus com perfeito amor e por isso odiava o pecado com ódio ferrenho. Por isso também via as pessoas não apenas como meros pródigos, mas também como rebeldes contra Deus. Não apenas como se afastados da retidão, mas como conspiradores aliados com a iniquidade, que teriam de ser castigados ou então perdoados. E ele atacava a impiedade
dos que se achavam subordinados às potestades demoníacas. Com a intensidade do ardente fogo do amor, sua senha era: uma coisa faço. Ele não tinha interesses secundários, nem livros para ler. Não tinha ambições pessoais, por isso não tinha nada para zelar. Não tinha reputação, logo não tinha que lutar para defendê-la. Não possuía bens, portanto não tinha nada com que se preocupar. Não tinha direitos, então não havia motivos para se julgar vítima de injustiças. Já era falido. Quem poderia roubar dele? Estava morto. Quem poderia matá-lo? Era menor do que os menores. Portanto, ninguém conseguiria humilhá-lo. Perdera todas as coisas, logo ninguém poderia lográ-lo. Será que isso explica melhor por que o demônio disse: sei quem é Paulo? O inferno deve ter tido muita dor de cabeça com esse homem cheio de Deus. E havia ainda outra âncora, na qual se firmava esse grande homem de Deus: a eficácia do sangue de Jesus e sua capacidade de salvar totalmente, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Verdade, mas Cristo pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus. Que o mundo possa vir a conhecer esse Cordeiro que opera tão perfeita expiação. Para Paulo, a expiação não era algo limitado. Fora zelote e continuava a ser. A luz de um inferno eterno, de que valeriam os efêmeros bens terrenos? E em nossos dias também, de que valem as honrarias humanas? Ou os planos do inferno? Neste momento, os homens estão tão perdidos como estarão depois que morrerem. Neste momento, a alma deles está sendo arrastada para um redemoinho de terrível iniquidade, que por fim os precipitará no inferno eterno. Isso é verdade? Paulo estava convicto de que eu era. Então, desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Isaías 51:9. E posso até ouvir Paulo dizer: faz de mim tua espada, teu armamento de guerra. Outra verdade sobre a qual Paulo se apoiava era a bendita certeza de que deixar o corpo era habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. Para ele não há o sono da alma, nem aquele interminável estado intermediário. Nada disso. Sair de uma vida é entrar logo na outra. Ante a ideia da eternidade, a linguagem era falha e a imaginação claudicava. E ele considerava as chicotadas, as cadeias, os jejuns, cansaços e dores como uma leve e momentânea tribulação, que seria compensada pelo fato de que estaremos para sempre com o Senhor. Os demônios
desperdiçaram sua munição contra Paulo. Portanto, é de se admirar que um deles tenha dito: "E sei quem é Paulo." E a última verdade sobre a qual o apóstolo ancorava sua alma era: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. O fato de ele viver sempre com os olhos fixos nos valores eternos fez com que essa prova final também perdesse seu aguilhão. Vivendo da maneira certa aqui na terra, e não me refiro apenas em viver retamente, mas segundo o padrão proposto na palavra de Deus, resolve-se o problema do além. Paulo se tornara tão semelhante ao Filho que podia dizer: "O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai." Filipenses 4:9. De um modo geral, é meio arriscado imitar uma cópia, mas no caso de Paulo, não, pois ele se achava plenamente rendido a Cristo, santificado e satisfeito, isto é, aperfeiçoado em Cristo. Será que alguém ainda acha estranho um demônio haver dito: "E sei quem é Paulo"? Eu não. Fim.